Olá a todos! Vamos resolver algumas questões da OBMAP do ano de 2016. Vou colocar aqui 2016, nível 3, primeira fase. Então, a primeira questão que nós vamos resolver é a questão 5, que diz o seguinte: no refeitório da escola de Quixajuba, na hora do almoço, 130 alunos comeram carne e 150 alunos comeram macarrão, sendo que um sexto dos alunos comeram carne e também macarrão. Além disso, 70 alunos não comeram carne nem macarrão. Quantos alunos comeram carne, mas não comeram macarrão? Então, o primeiro passo é dar nomes aos conjuntos. Então, vamos considerar A como o conjunto das pessoas que comeram carne. E vamos considerar B conjunto das pessoas que comeram macarrão. E aí, o nosso objetivo é contar alguma coisa. O que nós estamos interessados em contar? Então, vamos lá. Nosso objetivo é estudar quantos alunos, e aí eu vou usar esse hashtag aqui para dizer quantidade de elementos de um conjunto, mas quantos alunos que comeram carne, ou seja, o A ocorre, mas não comeram macarrão, ou seja, E não comeu macarrão. Como é uma coisa e outra, então você coloca interseção. O que é não comer macarrão? É ser o complementar, ou seja, ser todos os elementos que não estão em B. Então, o nosso objetivo é descobrir quem é esse cara. Vou chamar inclusive de X para facilitar. Então, o nosso próximo passo agora é montar um diagrama de Vine para podermos resolver a questão. Então, eu vou deixar aqui essa informação de standby e vamos anotar as principais informações. Então, nossa primeira coisa, nós temos um conjunto universo, na qual estamos analisando dois conjuntos. Um primeiro conjunto, que é o conjunto na qual estamos representando o A, e o segundo conjunto, nós estamos representando por B. Então, digamos que seja esse cara aqui. Tá? Só ajeitar aqui, porque é muita tecnologia. B. Como havia alertado anteriormente, ser A e não ser B é você estar aqui nessa região. Aqui é o valor de x. Aqui o y, que eu vou chamar, é você comer macarrão, ou seja, estar em B, mas não comer carne. E essa região que está aqui dentro, que eu vou chamar de Z, é você comer macarrão e carne, ou seja, pertencer a A e pertencer a B. E por último, a gente sabe que 70 alunos não comeram carne nem macarrão. Ou seja, nós temos aqui 70 alunos que não estão nem em A e nem em B. Então, vou pegar essa informação, vou arrastar aqui embaixo para nos ilustrarmos ou nos guiarmos, mas agora nós vamos anotar outras informações. Então, o que nós temos? Nós temos que 130 alunos comeram carne, ou seja, nós temos que 130 alunos fazem parte do conjunto A. Mas cuidado, eu não sei, dentro do grupo de 130 alunos, eu não sei quais que comeram macarrão ou não. Eu só sei que comeram carne, mas pode ser que comeu com macarrão ou sem macarrão. Mas o que eu sei é que 130 comeram carne e 150 comeram macarrão. Então, já temos essas duas informações. Além disso, nós temos também o quê? Que um sexto dos alunos, ou seja, um sexto do total, comeram carne e também macarrão. Então, a gente pode traduzir da seguinte maneira, que o conjunto universo, que eu vou representar pela ferradura de cavalo, que é o conjunto de todos os alunos, bem, na verdade nem isso, né? Eu quero aqui, um sexto dos alunos comeram carne e macarrão, né? Então, perdão.
Aqui é comer carne e comer macarrão. Então, ele é 1/6 do total. Então, a gente vai colocar assim, 1/6 do total. O que é o total de alunos? Bem, são essas quantidades que eu coloquei aqui. X mais Z mais Y mais 70. Então, X mais Z mais Y mais 70. Porque são todos os alunos da escola. Todos os alunos da escola estão em um desses cenários e somente um desses cenários. Então, essa quantidade é a quantidade total de alunos, e aí, como você quer 1/6 desses alunos, é o mesmo que multiplicar por 1/6. Se você quisesse, por exemplo, a metade dos alunos, era só você pegar a quantidade total e multiplicar por meio. Então, agora que nós anotamos todas as informações, as outras informações, na verdade, eu vou tirar daqui, colocar aqui do lado, e agora nós vamos traduzir esses símbolos usando os símbolos matemáticos aqui, posto. Então, vamos lá. Eu sei que o número de A é 130 pessoas. São 130 pessoas que estão em A. Só que se observarmos a nossa conta, também podemos descrever que as pessoas que estão em A representam o X mais o Z, que são as formas de você estar em A. Ou você está só em A, ou seja, não está em B, ou você está em A e em B. Agora, 150 pessoas estão em B. Perdão pela buzina aqui. Isso implica que 150 é igual a Y mais Z. A interseção B é exatamente o nosso Z. Então, a gente pode dizer que Z é igual a essa quantidade. 1/6 de X mais Z mais Y mais 70. Então, nós devemos resolver esse problema aqui. Então, eu vou arrastar um pouquinho para baixo para nós brincarmos um pouco. Então, vou dividir aqui o quadro e lá vamos nós. Então, se vocês observarem direitinho, na hora de desenvolver a conta em Z, deixa eu mudar a cor aqui, nós vamos ter 1/6 vezes o x mais z é 130. Então, eu posso substituir o x mais z por 130. Então, aqui vai ficar 130 mais y mais 70. Então, já vou aproveitar para fazer essa conta. 130 mais 70 dá 200. Então, aqui vai ficar 200. Aí eu apago 70. Então, nós vamos ter que z é igual a 200 mais y sobre 6. E eu posso, observe que aqui tem z, aqui tem y. Qual outra equação que nós temos, ou outra informação, que existe uma relação entre z e y? Essa relação. Então, eu posso, por exemplo, isolar o z dessa equação. Então, se eu isolo o z dessa equação, vou colocar aqui embaixo, fazer uma coisa que eu não gosto, mas só para fins de ilustração. Deixa eu colocar assim, em estrela, agora sim, estrela. Eu posso isolar o z, então z é igual a 150 menos y, e eu posso pegar essa informação e substituir aqui em cima. Então, aqui vai ficar 150 menos y igual a 1/6, 200 mais y. Posso pegar esse 1/6, esse 6 está dividindo, posso passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 6 vezes 150 menos y igual a 200 mais y. Então, aplicando a distribuição Herbert-Richards, 6 vezes 150 dá 900, menos 6y igual a 200 mais y. Então, só para continuarmos a conta aqui em cima, se vocês me permitirem, eu vou até mudar a cor aqui. Então, deixa eu chamar isso aqui de 1, colocar o 1 aqui em cima. Nós vamos ter, se você passar esse menos 6y para o outro lado somando, vai ficar 7y. 7y. Então, passei esse menos 6 para o outro lado somando, e esse 200 eu vou passar subtraindo.
Então, vai ficar 900 menos 200, 700. Isso implica que y é igual a 100, porque se passa o 7 para o outro lado dividindo. O y sendo igual a 100, eu posso substituir. Então, aqui vai ficar 100. E se eu sei que y é igual a 100, mas o número total de b é 150, e eu sei que z mais y é 150, quanto que vale z? Bem, quanto que falta para completar 150? 50. Então, a gente coloca 50. Agora, x mais 50 tem que dar 130, perdão, que é o número total de elementos de A. Então, nesse caso, x mais 50 dando 130. Então, quanto eu preciso colocar em x para somar 50 e dar 130? 80. Que 80 mais 50 é 130. Portanto, para concluirmos a questão, o x é igual a 80. E o nosso objetivo é justamente esse: calcular o número de pessoas que comeram carne e não comeram macarrão, que é o valor de x. Portanto, a resposta é letra A de acertei. Agora, nós vamos seguir para a próxima questão. Então, a próxima questão diz o seguinte: na figura, os pontos C e F pertencem aos lados BD e AE, do quadrilátero ABDE, respectivamente. Os ângulos B e E são retos. Então, esse ângulo aqui é reto, ou seja, 90 graus. Esse ângulo é reto, ou seja, 90 graus. E os segmentos AB, CD, DE, FA têm as suas medidas indicadas na figura. Qual é a área do quadrilátero ACDF? Então, o nosso objetivo é calcular essa área que está rachurada em branco. Como nós vamos fazer isso? Bem, uma das estratégias que nós temos é, a gente sabe, por exemplo, calcular a área desse triângulo, esse triângulo DEF. A gente sabe calcular a área desse triângulo ABC. E se nós, de alguma maneira, descobrirmos a área total do nosso quadrilátero, então essa área branca é o quê? É a área total menos a área 1 menos a área 2. Só que, qual é o problema? A área 1 é muito difícil calcular porque eu não tenho essa informação aqui. Eu não sei quanto que mede o EF, que seria justamente a altura do nosso triângulo, já que esse ângulo é de 90 graus. O mesmo acontece com o segmento CB. Eu não sei quanto que mede a altura CB. Então, essa estratégia, para esse exercício, no primeiro momento, eu não vejo uma alternativa muito boa. Então, o que a gente pode tentar fazer? Nós podemos fazer o seguinte: ao invés de usar essa estratégia, que é uma estratégia interessante para resolvermos questões de geometria, eu vou pegar a minha figura e vou traçar uma diagonal. E por que é interessante traçar uma diagonal? Porque você vai tentar explorar o fato desses ângulos serem retos. Porque agora você construiu dois triângulos retângulos. E eu dividi essa área branca em duas partes. Uma parte que eu vou chamar de 1 e uma parte que eu vou chamar de 2. Então, a área branca vai ser a área da região 1 mais a área da região 2. Agora, como é que a gente calcula a área de um triângulo mesmo? Base vezes altura. Então, vou fazer uma pequena pausa nesse exercício para fazer uma revisão rápida de triângulos. Então, vamos criar uma situação hipotética que é do tipo, nós temos um triângulo mais ou menos assim. E aí, digamos que essa medida mede A, essa medida mede B, e digamos que essa medida mede C. É correto afirmar que, vamos lá, que a área do triângulo, é base vezes altura sobre 2? Bem, é verdade que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Só que não é o que está escrito aqui. Isso aqui, pessoal, está errado. Por quê? Porque esse B que está aqui não é a altura do triângulo. Mas como assim, professor? Bem, quando você vai medir a sua altura, por exemplo, na escola, como é que você faz? Você fica ereto, né? Você fica
com a postura em pé, né? E o seu corpo ele fica perpendicular ao chão. Você não mede a sua altura apoiado na parede dessa maneira. Você mede a sua altura uma posição ereta, sim. Então, para você definir uma altura, você precisa que o seu segmento seja perpendicular a alguma coisa que você chama de base. Então, se eu estou adotando A como uma base, quem vai ser a minha altura? A minha altura, na verdade, vai ser essa medida aqui. Eu vou chamar de H. E a base seria o nosso chão. É claro que a gente pode fazer um pontilhado aqui, estendendo ao infinito e além, só para a gente conseguir se orientar. Então, na realidade, a nossa área é A, que é a base, vezes a altura, que é H, sobre 2. Então, você precisa que o seu ângulo aqui seja de 90 graus para construir a altura do triângulo. Então, por que essa informação está sendo relevante? Porque, olha, o triângulo aqui não é retângulo, mas eu tenho que ter essa informação. O triângulo 1, vou dar um destaque em azul no triângulo 1. Vou marcar aqui esse triângulo. Ele é um triângulo retângulo? Não. Mas a fórmula de calcular a área dele, que eu vou representar por 1, ainda assim é base vezes altura. Então eu posso adotar a base como 2 e a altura. Eu tenho que pegar o vértice oposto. No caso, por exemplo, a base é CD, eu tenho que pegar o vértice oposto e fazer uma perpendicular. Opa, nós temos um ângulo de 90 graus aqui. Então, de brinde, nós temos a altura do triângulo 1. Então, base vezes altura sobre 2. Você pode cortar esse 2 com esse 2. A área do triângulo 1 é 10. Muito bom. Agora, vamos calcular a área do triângulo 2. Então, vou destacar na cor rosa aqui. O procedimento é o mesmo. Como nesse caso, a área do triângulo 2 vai ser base, que nesse caso vai ser 6. O que vai ser a altura? Você pegar o vértice oposto e prolongar perpendicularmente até encontrar a reta suporte, você acaba adquirindo que a altura é 7, base vezes altura dividido por 2. Você pode simplificar por 2 em cima e baixo, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 7, que dá 21. Qual é o objetivo do exercício? A área da região branca. A área da região branca é nada mais, nada menos que a área 1 mais a área 2, que é 10 mais 21, que é 31. Então, nesse caso, a resposta é a letra C. Então, espero que tenha ficado claro que às vezes é interessante você usar essa técnica de calcular a área da região total e descontar da área daquilo que não te interessa. Em outros momentos, é muito importante você explorar a altura, ou seja, esse ângulo de 90 graus, para construir alturas de triângulos, mesmo que esse triângulo não fique explícito quem é a altura dele. Então, se vocês gostaram dessa solução, se ficou claro, peço que curta o vídeo. Tem feedbacks, podem compartilhar dúvidas por aqui, que na medida do possível vou tentar responder. E até a próxima.